No domingo anterior, tivemos o privilégio de receber o pastor Azael, que esteve aqui ministrando a palavra para nós. A ministração foi acerca da passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, onde ele destacou, enfatizou a importância da fidelidade e do zelo na pregação da palavra. E ele bem colocou que essa era uma das marcas da igreja verdadeira, assim como também a correta administração dos sacramentos, da ceia e do batismo. E esse era um dos pontos que foi levantado pelos reformadores na época da Reforma, sobre o que caracterizava a verdadeira igreja de Cristo, e a resposta desses homens zelosos, expressa em muitas das nossas confissões e catecismos, era essa, de que a verdadeira igreja era caracterizada pela pregação da palavra e pela correta administração dos sacramentos. A Confissão de Fé de Augsburgo, uma das mais antigas confissões reformadas, diz no seu artigo 7º: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única e santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. E é interessante nós notarmos que esses três elementos, a pregação da palavra, o batismo e a ceia, eles são os meios que Deus usa para a nossa salvação. Então, através da ação do Espírito Santo, a palavra, a pregação é usada para nos converter, é um meio eficaz de produzir fé no crente e também de edificá-los em santidade. O batismo, através também do Espírito Santo, é o rito inaugural da vida cristã, que marca a propriedade de Deus em nossas vidas. E por fim, a ceia é o sinal da comunhão contínua com Cristo, e esses são os meios que Deus usa para confirmar essa mesma fé. Então, através da pregação da palavra, Ele nos converte, Ele produz essa fé, e através do batismo e da ceia, Ele confirma essa fé em nós. Em outras palavras, esses são os meios de graça, os meios ordinários, comuns, que Deus usa, que Deus escolheu para que o Espírito Santo haja sobre a igreja. Isso é bastante contrastante com a realidade, com a visão de piedade, de vida cristã que muitas vezes a gente tem hoje, que muitas vezes é pregado, que pensamos que a gente recebe o Espírito Santo numa experiência pessoal, individual, no nosso canto, a gente ouve a voz de Deus, a gente sente alguma coisa, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se quisermos receber e crescer no Espírito, nós precisamos desses meios de graça, da pregação, do batismo e da ceia, que são ministrados onde? São ministrados na igreja local, no testemunho público, como recebemos o Espírito Santo agindo sobre nós. Precisamos, irmãos, recuperar então o valor desses meios de graça, rejeitando essas questões individualistas, às vezes místicas e subjetivas, em que esperamos receber essa espiritualidade, receber o Espírito Santo. Devemos rejeitar quando ouvimos que tudo o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, é sentir o direcionamento de Deus, estar atentos aos sinais que Deus nos mostra através das coisas, dos acontecimentos, de que tudo que necessitamos é visualizar as coisas boas, aquilo que nós desejamos para que elas aconteçam. Se entendemos de fato que a ceia é uma dessas marcas verdadeiras da igreja cristã, é essencial que nós entendamos essas verdades que o apóstolo Paulo nos coloca, porque aqui ele vai nos dirigir para que entendamos de fato como devemos fazer isso, como devemos participar verdadeiramente da ceia, porque se assim não fizermos, se não administrarmos corretamente, se não celebrarmos corretamente, como o próprio Cristo nos instrui, o que será que podemos dizer sobre a realidade de nós como igreja, se essas são as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo? Voltando então ao nosso texto, podemos dividir essa passagem em 4 blocos, 4 trechos principais. No primeiro deles, do versículo 17 ao 22, Paulo traz então um entendimento, ele traz à luz qual era esse problema que existia na igreja de Corinto quanto à celebração da ceia, essa situação que motivou que ele de fato escrevesse essa carta. Na segunda parte, dos versículos 23 a 26, Paulo relembra das instruções que foram dadas pelo próprio Cristo
sobre como deveria ser celebrado essa ceia, enfatizando qual o seu real significado e o seu real propósito. Na terceira parte, dos versículos 27 e 32, Paulo faz advertências e ele traz orientações práticas de como devemos participar corretamente dessa ceia. E por fim, nos versículos 33 e 34, Paulo retoma o problema inicial, agora tendo tratado qual o problema e qual a forma correta, e ele traz uma solução, advertindo novamente quanto às consequências da nossa má participação na celebração da ceia. Paulo começa então, ali no versículo 17, neste primeiro trecho, ele começa de maneira dura, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. A igreja de Corinto era uma igreja virtuosa. No capítulo 1, no início da carta, nos versículos 4 e 6, Paulo diz o seguinte sobre eles: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então Paulo aqui os elogia, era uma igreja de fato virtuosa, e ainda no capítulo 11, no início deste capítulo, Paulo escreve: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Então aqui ele está mais uma vez os louvando, os elogiando pelo seu comportamento, e especificamente nesse ponto, Paulo diz: eu vos louvo, que contrasta com o que ele diz agora: nisso não vos louvo. E como ele mesmo disse, aqui nesse versículo de número 2, eles retiam as tradições. E aqui vemos que eles, de fato, eles celebravam a ceia do Senhor, juntamente com a festa do ágape, mas aqui então somos lembrados, uma vez mais, assim como quando vemos lá em Levítico, sobre Nadab e Abiú, quando trouxeram fogo estranhos e então foram consumidos, que o Senhor nos lembra de que nem todo culto é aceitável a Deus. Não basta seguir as tradições, não basta simplesmente celebrar a ceia do Senhor, celebrar a festa do ágape, como eles faziam naquela ocasião, mas é necessário que estejamos com o nosso coração voltado a Ele. O Senhor aceita o culto da forma como Ele mesmo prescreveu, segundo os princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, e é por isso que é importante que entendamos quais são estes princípios, para que possamos então prestar um culto que seja aceitável e agradável a Ele. Um pouco mais à frente, no versículo 20, ele diz: não é a ceia do Senhor que comeis. Ele dizia: isso que vocês estão celebrando, que vocês chamam de ceia, vocês não deveriam chamar assim. Essa não é a ceia do Senhor, que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. E por que Paulo os adverte dessa maneira? No verso 18, ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos se unis na igreja. O problema eram as divisões, e uma vez mais esse era um problema recorrente na igreja de Corinto. Logo no primeiro capítulo, Paulo começa dizendo que alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Havia divisões entre eles. Um pouco mais à frente, como lemos juntamente com o presbítero Edson, no capítulo 5, Paulo trata das questões das impurezas, da sexualidade, da sensualidade, e aí também havia divisão entre o povo. Enquanto alguns partiam para o extremo da libertinagem, de usar da sua liberdade para satisfazer todos os seus prazeres, a outra parte do povo entendia completamente contrário, eles seguiam a ideia do ascetismo, ou seja, de que eles se restringiam completamente de qualquer prazer. Não havia um equilíbrio, havia divisão no entendimento entre eles. No capítulo 6, Paulo censura por causa dos litígios que haviam entre eles. Mais uma vez, divisões e litígios dos quais, inclusive, eles levavam ao juízo dos homens, dos ímpios, para que fosse sanado, e não os resolviam entre eles. A partir do capítulo 8, nós vemos também Paulo tratando sobre a questão do consumo das coisas sacrificadas aos ídolos, e mais uma vez, enquanto alguns não viam problema algum, outros se escandalizavam, e isso causava divisões, causava brigas, causava contendas entre eles.
Um pouco mais à frente, no capítulo 12, vemos também o desentendimento que havia a respeito do entendimento dos dons espirituais. Então, de forma recorrente, nós vemos Paulo tratando esse problema das divisões. E ele chega frequentemente na mesma origem, na mesma causa, que era o orgulho, o senso de superioridade sobre os outros, o desprezar do outro, do próximo, do irmão. E como vamos ver nesses versículos seguintes, era mais uma vez esse caso. No versículo 19, Paulo afirma que importa que haja partido entre vós. Algumas traduções vão dizer, esse importa que é necessário que haja divergências entre vós. Inicialmente isso pode parecer contraditório com o que ele diz logo antes. Logo antes ele vai criticá-los por haver divisões, e aqui ele diz que é necessário, é importante que haja divisões. E por que disso? Então, primeiro precisamos entender que, sim, é preciso que nós evitemos as divisões. Elas não são boas, elas vêm do nosso pecado. Mas, no entanto, na providência de Deus, na sua soberania, Ele usa até mesmo essas divisões pecaminosas para que Ele mesmo seja exaltado, para aqueles que são seus, Ele vai dizer aqui, os aprovados, eles se façam conhecidos. Deus usa do nosso pecado em sua soberania, em sua providência, para trazer-nos muitas vezes o bem, o ensinamento, a disciplina. De certa forma é semelhante ao que lemos na parábola do joio e do trigo, que o joio cresce no meio do trigo e por vezes ele permanece ali no nosso meio por algum tempo, mas em momento oportuno esse joio ele é separado, ele é arrancado, ele é lançado fora, ele é queimado. E é assim que vemos essa realidade das divisões. Por vezes aqueles que não são de fato crentes, aqueles que de fato pertencem ao Senhor, eles permanecem no nosso meio, mas que no devido tempo será feita a devida separação. Esses aprovados, quando falamos no espírito de divisão, nesse problema que havia, são aqueles que trabalham pelo bem da comunhão, para desfazer essa divisão, pela reconciliação, aqueles que vão buscar o perdão, aqueles que são pacientes, aqueles que são pacificadores, e não aqueles que fomentam essas brigas, essas contendas, aqueles que jogam a lenha na fogueira, como dizemos comumente. Finalmente, no versículo 21, temos o relato do que realmente estava acontecendo naquela igreja. Vemos então que era a divisão, mas no versículo 21, Paulo esclarece, ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A ceia naquela época era celebrada de forma diferente daquilo que fazemos hoje. Embora ela tivesse um momento reservado, separado, ela é celebrada em meio a uma festa, a festa do ágape, ou também festa do amor, da comunhão, da fraternidade. E essa festa, ela acontecia nas casas, onde cada um levava o seu alimento, e então, ali juntamente, todos eles repartiam de uma mesa comum, assim como nós fazemos frequentemente nos almoços comunitários. E essa era uma oportunidade, especialmente para aqueles que eram mais necessitados, de ali ter a oportunidade de fazer uma refeição melhor naquele dia, com uma atitude de graça e de amor uns com os outros. Mas justamente pervertendo essa que era a intenção inicial, ela é chamada de festa do amor. A intenção era de fato que pudessem aqueles mais abastados propiciar esse momento de refrigério, de atendimento das necessidades dos seus irmãos, os mais necessitados. Pervertendo essa realidade, alguns, os mais ricos, eles chegavam antes e possivelmente até ficavam em algum lugar reservado nessa casa, e eles comiam tudo e deixavam somente os restos e as migalhas para os que chegavam depois, os mais pobres. E por isso que então ele vai dizer que alguns se embriagavam, os mais ricos, que se fartavam e comiam de tudo, ao passo que alguns passavam fome. No verso 22, Paulo questiona: não tendes porventura casas onde comer e beber? E aqui ele se dirige especificamente a esses mais ricos, porque eles tinham em sua casa comida e bebida com fartura.
Paulo sabia que sim, era uma pergunta retórica. Ele sabia que eles poderiam perfeitamente comer na tranquilidade de suas casas se eles estavam com fome. Mas em vez disso, eles não agiam assim. Eles iam para lá, faziam isso lá e tiravam a oportunidade daqueles que nada tinham, daqueles mais necessitados, demonstrando claramente esse senso de orgulho, de desprezo pela igreja do Senhor, de desprezo pelo seu irmão, de desprezo por aqueles mais necessitados. Então Paulo conclui repetindo: nisto certamente não vos louvo. Agora, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 e 47. Observemos o contraste dessa passagem com a realidade que vemos aqui, com aquilo que lemos sobre a vida dos convertidos no início da igreja primitiva, ali no livro de Atos. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que contraste, meus irmãos! Era essa a comunhão, a unidade que se esperasse que houvesse entre os irmãos naquele momento. Eles vendiam voluntariamente aquilo que eles tinham. Os ricos, eles faziam isso para atender às necessidades, para distribuir àqueles que necessitavam, não buscando uma igualdade, mas buscando atender às necessidades do seu irmão. Eles tomavam junto as refeições, mas tomavam com alegria. Eles contavam com a simpatia de todos, eles se importavam com cada um. Mas infelizmente essa já não era mais a realidade que acontecia naquela igreja em Corinto. Essa era a situação que tínhamos aqui. Eles agiam dessa maneira escandalosa, menosprezando o seu próximo, menosprezando o seu irmão, deixando passar fome, ao passo que logo em seguida eles seguiam para celebrar a ceia do Senhor, que deveria nos mostrar uma realidade completamente diferente dessa. Então, Paulo, apresentando essa situação que havia entre eles agora, ele parte para essa segunda parte dos versículos 23 a 26, para relembrá-los da realidade da ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus. Paulo aqui basicamente, ele repete aquilo que lemos no relato dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas sobre a celebração da ceia, do próprio Cristo dando essas instruções acerca das ceias, para mais uma vez instruí-los sobre esses problemas que eles estavam tendo. Nessa passagem são apresentados diversos princípios. Vamos ler mais uma vez, dos versículos 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, em primeiro lugar, somos lembrados de que a ceia é uma tradição. Paulo diz: recebi o que também vos entreguei. E aqui, embora não fique claro como ele recebeu, se diretamente do Senhor, ou se através de outra pessoa que havia relatado isso a ele, mas aqui o fato é que ele recebe e também entrega, estabelecendo essa relação de tradição que a igreja seguia. Em segundo lugar, a ceia é uma ordenança. O próprio Cristo diz: fazei isto em memória de mim. Ele está ordenando que eles façam, e lá no final do versículo 26 ele vai dizer: até que ele venha, até que ele volte. Enquanto a celebração da Páscoa rememorava a retirada do povo do Egito, agora a ceia
dá um novo significado a essa realidade, um novo significado que eles deveriam observar. É um ato de maior simplicidade. No Velho Testamento, na celebração da Páscoa, vemos todo o ritualismo que existia, mas aqui vemos com simplicidade no partir do pão e no partir do cálice, mas ao mesmo tempo temos também maior eficácia, maior poder, um significado mais amplo, mais excelente, aquele que vai resultar na salvação, não daquele povo, mas a salvação de todo crente, de todo aquele que é separado para o Senhor. Aquilo que antes era significado na Páscoa, agora chegou, agora é realidade, as sombras passaram e agora temos a luz. A ceia é também uma dádiva de Deus. Ele nos diz, o seu corpo que é dado por vós. Celebramos assim uma nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. É o evangelho visível. Através da celebração da ceia, nós podemos contemplar de forma visível a morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado no vinho, a nossa participação em seu corpo através do pão e a aliança firmada para sempre com todos nós. A ceia é também uma proclamação. Ele diz no versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, e assim devemos fazer, anunciar fielmente o Evangelho, testificando que aguardamos ansiosamente pela sua volta. É isso que testificamos quando celebramos a ceia do Senhor. E por fim, a ceia é uma refeição espiritual. Paulo vai dizer mais à frente, aquele que tem fome, coma em casa. O alimento físico, você come lá. Aqui, fazemos uma refeição espiritual, onde o Senhor, Cristo, está verdadeiramente presente. Ele está presente na ceia de forma real, diferente do que muitos pensavam inicialmente, de que seria somente um memorial, ao passo em que a Igreja Católica cria que Ele estava presente fisicamente, mas cremos que Cristo está sim presente verdadeiramente, mas Ele está presente espiritualmente na ceia, por meio do que testificamos a nossa unidade, mesmo em meio à diversidade, testificamos a realidade de que somos um em Cristo Jesus. Ele está aqui presente e somos um para com Ele. E tendo proclamado essas verdades, tendo relembrado aos irmãos em Corinto sobre a realidade espiritual da ceia, Paulo prossegue no versículo 27, advertindo das consequências drásticas que haveria para aqueles que participam indignamente da ceia. Ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, será réu do cálice. Eles não somente não aproveitarão deste momento, mas eles serão considerados céus, eles sofrerão o juízo do Senhor, eles serão feitos culpados da morte de Cristo. Vejam só, irmãos, a seriedade com que Paulo escreve sobre isso, sobre a correta participação dos irmãos na ceia. Mas quem seriam esses indignos? O que seria essa indignidade? O versículo 29, ele nos diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. São aqueles então que celebram sem discernir o corpo. E discernir o corpo, aqui nesse sentido imediato, nesse contexto, significa o quê? Paulo estava tratando justamente do problema de comunhão e de unidade. Então aquele que não discerne o corpo, os irmãos de Cristo, aqueles que não se importam, era esse problema que havia entre eles, aqueles que não compreendiam essa realidade de que somos um em Cristo. Também podemos nos referir de forma mais ampla ao reconhecimento dos nossos pecados ou ao mesmo ao entendimento do sofrimento do corpo físico de Cristo ali presente, a obra de Cristo na cruz. No versículo 28, Paulo então diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E geralmente, assim como pensamos de forma mais ampla no discernir o corpo, quando pensamos nesse exame que Paulo instrui-nos a fazer, nós pensamos em algo mais individual, algo pessoal, algo em que fazemos pensando
nos pecados em que cometemos hoje, que cometemos essa semana na nossa vida privada. Mas o contexto aqui ainda é o mesmo. Paulo trata sobre a comunhão da igreja, ou seja, será que estamos prestando atenção na igreja como corpo de Cristo? Se eu estou consciente dos meus irmãos na fé, dos seus problemas, das suas dificuldades, estou buscando atender às suas necessidades, estou servindo-os de maneira apropriada, de maneira correta, estou usando os meus dons, os meus talentos para servir ao corpo? É esse exame que Paulo nos chama a fazer. É claro que podemos pensar também num contexto mais amplo, sobre o nosso autoexame em toda a nossa vida, mas Paulo aqui direciona especificamente a isso. Como será que temos sido como membros dessa igreja, como parte deste corpo? E ser parte do corpo é muito mais do que simplesmente estarmos aqui presentes, assentados, ouvindo a palavra. É verdadeiramente nos envolvermos, é amarmos uns aos outros. É entender, é aprender a ser igreja, a viver como igreja, não só aqui no domingo, no culto, mas durante toda a semana, durante todos os nossos dias. É sentir falta um do outro, é aprender a amar, a cuidar, a servir, a abençoar. É lutar contra as dissoluções, contra as contendas, contra as brigas, contra os desentendimentos, contra essas divisões. É isso que nós devemos examinar, como estamos vivendo a esse respeito. Deus nos deu os dons, não simplesmente para que sirvamos lá fora, para que façamos o nosso trabalho, mas Ele nos dá a responsabilidade de que usemos com sabedoria, para servirmos uns aos outros no corpo de Cristo, como igreja. Mas então, depois de fazermos esse autoexame, como devemos proceder? Paulo continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. O objetivo dessa advertência, desse autoexame, não é que sejamos impedidos de celebrar a ceia, se assim não nos encontrarmos. O objetivo é nos ajudar para que participemos corretamente, para que participemos de forma consciente. Devemos então fazer o quê? Nos examinamos e então nos arrependemos, estabelecemos um compromisso. Talvez não possamos corrigir algo naquele momento em que estamos nos examinando, mas podemos estabelecer um compromisso com o Senhor nesse mesmo momento, um compromisso de mudança, um compromisso de nos achegarmos a Deus, de dizermos a Ele, de orarmos que nós não queremos mais viver dessa maneira. E então, em seguida, nós comemos, bebemos, nos lembrando, assim, que Cristo já fez um sacrifício perfeito naquela cruz, pelos nossos pecados, certos de que Ele irá nos perdoar, certo de que Ele pode nos restaurar e nos santificar através do Teu Santo Espírito. Nos versículos 30 a 32, então, Paulo continua: o que acontece quando nós não agimos dessa forma, quando nós não nos achegamos à ceia dessa maneira? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E aqui, quando Paulo fala de fraqueza, de doença e de morte, ele está dizendo fisicamente sobre isso. Aqueles que dormem são aqueles que morrem de fato. E aqui ele está advertindo de que não havia entre eles um julgamento, um exame honesto da verdadeira condição dos seus corações. Eles não estavam prestando atenção sobre como eles se encontravam, e é por isso que eles celebravam dessa maneira, e por isso que eles eram disciplinados, recebendo a fraqueza, doença e morte. E mais uma vez, todo esse mal, essas coisas ruins, a doença, a morte, são usados por Deus em sua soberania, em sua providência, para o nosso próprio bem. Ele vai dizer que isso é para não sermos condenados
com o mundo, ele nos impede que participemos indignamente da ceia, através até mesmo da nossa morte, para que então não aumentemos o nosso pecado como igreja, para que não recebamos esse juízo de Deus, da mesma forma como Ele condena o mundo. Como vimos lá no versículo 20, quem dessa forma age não está de fato celebrando a ceia do Senhor. Paulo diz, o que estão celebrando aqui não é a ceia do Senhor, e o próprio Jesus, conforme relatado no livro de João, no capítulo 6, nos versículos 53 e 54, ele diz, o próprio Cristo dizendo, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. E é dessa realidade que o Senhor estava os protegendo, que Ele nos protege quando nos disciplina. Se não fazemos isso em realidade, de fato não celebramos a ceia do Senhor, e aquele que não come da carne e bebe do sangue de Cristo não tem a vida eterna. E aqui em meio a todas essas advertências que Paulo faz, aqui podemos também nos lembrar das crianças. É por esse motivo que as crianças, diferente do batismo, não participam da ceia, porque Paulo, o próprio Cristo, coloca esses diversos requisitos que nos examinemos, que nós nos chegamos com entendimento. Então é por isso que eles se abstêm disso, e é por isso que devemos nos abster, caso ainda não nos encontremos nessa situação, porque será juízo sobre nós. E por fim, nos versículos 33 e 34, neste último bloco, Paulo vai instruir sobre como eles poderiam resolver aquele problema específico, ou seja, em que alguns se fartavam e outros passavam fome, e ali era uma questão relativamente simples. Paulo simplesmente os instrui, esperem uns pelos outros. Mas infelizmente, meus irmãos, como nós podemos ver na história da igreja, alguns anos, alguns séculos depois, a igreja ela não ouviu essas orientações de Paulo. Já no século II, houve a separação entre a celebração da festa do ágape, da festa do amor, da celebração da ceia, justamente por conta dos problemas que eles estavam tendo. E então, no século XVII, essa festa do amor, ela foi definitivamente proibida por conta dos abusos, por conta dos problemas, dos erros, dos pecados que haviam lá. E hoje, nós celebramos a ceia de uma forma bem mais individualista, não é mesmo? Cada um nos nossos lugares, sentados, tomando do nosso cálice, do nosso pão. E isso não é necessariamente um problema, mas é importante que nós estejamos sempre atentos àquilo que fazemos, a como fazemos e por que fazemos. Como nós vimos, simplesmente manter as tradições não é suficiente. Assim como não era suficiente que eles simplesmente celebrassem a festa e celebrassem a ceia, hoje também não é. Deus não aceita qualquer culto, Ele aceita aquele culto da forma como Ele mesmo prescreveu, como Ele mesmo estabeleceu através dos princípios, sobre como Ele mesmo quer, sobre como Ele mesmo deve ser adorado. Então, estejamos atentos sobre como fazemos tudo isso, não simplesmente porque sempre foi assim, ou porque crescemos desse jeito, mas que, acima de tudo, busquemos compreender qual é a vontade de Deus, qual é a instrução do Senhor. E embora muitos aspectos não sejam tratados diretamente, temos diversos princípios, e aqui Paulo trata de um deles, da unidade do corpo. Embora eles estivessem ceando como eles faziam costumeiramente, havia um grande problema. Eles não estavam fazendo aquilo, vivendo uma realidade de unidade de igreja, de unidade de corpo de Cristo. Então, sempre pensemos e nos lembramos como temos feito isso individualmente e como igreja, para que não sejamos igualmente condenados. Meus irmãos, que sejamos então capazes de examinar os problemas, os pecados que temos cometido como igreja, ou até mesmo individualmente,
que possam talvez provocar divisões no nosso meio. Talvez, diferente do que era aquilo com os coríntios, não sejam nas refeições, não sejam nesse egoísmo de que alguns se fartam e outros passam fome, mas pode ser que sejam porque temos ideias diferentes entre nós, temos interesses diferentes, temos posicionamentos políticos diferentes. Será que não tem se formado no nosso meio partidos, grupos, as chamadas panelinhas, em nosso meio de uma forma que não seja aceitável, de uma forma não saudável para o corpo de Cristo? Como nós temos tratado os nossos conflitos uns com os outros, as divergências que por vezes surgem no nosso meio? Nós precisamos, irmãos, urgentemente aprender a resolver biblicamente as nossas desavenças, para que não nos deixemos que essas coisas surjam como doenças em nosso meio e que cresçam e contaminem assim todo o corpo. Muitas vezes essas coisas começam em pequenos detalhes, mas que vão crescendo, porque não são tratados, e quando vemos, todo o corpo já está contaminado. Quanto às crianças, que aprendam, desde pequeninas, a amar uns aos outros, a conviver em meio às diferenças, sejam com seus irmãozinhos mais novos, sejam com os seus amigos da sua idade, ou sejam com os mais velhos, os adultos, os idosos, que aprendamos a conviver assim mutuamente, que possam também ter um entendimento correto sobre o que é a ceia do Senhor, e do motivo pela qual hoje elas ainda não participam, mas que ao mesmo tempo, pelo exemplo de nós, seus pais, a exemplo da igreja, eles possam desenvolver um desejo genuíno de tão logo quanto possível estarem também juntamente conosco, celebrando e desfrutando deste meio de graça. Irmãos, quando como igreja celebramos a ceia do Senhor, que nós possamos em primeiro lugar olhar para dentro, examinando a nós mesmos, como temos vivido, como temos tratado o nosso irmão. Que possamos então olhar ao nosso redor, olhar ao nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta, cuidando, zelando, servindo, suprindo as suas necessidades, para que então juntos, comunidade, como corpo de Cristo, possamos olhar para trás, olhar para o sacrifício de Cristo, nos lembrando da sua morte naquela cruz, essa morte que nos libertou das trevas, da condenação do pecado, e que assim permite que hoje possamos olhar para frente, para a esperança de que um dia Ele voltará, de que teremos assim a consumação do seu plano, a plena redenção em Cristo Jesus, que o seu plano se cumprirá, e estaremos então com Ele juntos na eternidade.